Bom, nessa questão, muitas pessoas sentiram dificuldade, então vamos resolver. No sistema da figura, a bolinha de massa M está amarrada por fios de massa desprezível ao eixo vertical AB. Tá, então, primeiro, quando ele fala que a massa das colas são desprezíveis, né? A gente está considerando fios ideais, né? Então, todos os pontos do fio, a tensão vai ser a mesma, tá? E o eixo sendo vertical, a gente está considerando como se esse eixo tivesse aqui e a corda tivesse, o sistema tivesse assim dessa forma, ele estivesse rodando e através da rotação, essa bolinha aqui não iria cair, certo? Gira com uma velocidade angular de ômega em torno desse eixo, tá? A distância AB vale L. E aí, vamos lá, o que ele quer? Ele quer que achar a tensão do fio superior e do fio inferior. E para que ômega, o fio inferior vai ficar frouxo, beleza? Então tá. Primeira coisa, a gente vai fazer o seguinte. A gente vamos colocar as forças. Se esse aqui é um eixo vertical, a gente já sabe que aqui temos mg, né? mgzinho. A gente já sabe que temos uma tensão aqui. Que eu vou chamar de T1, que vai ser o nosso fio superior. E vamos ter T2, que vai ser nosso fio inferior. Tá, certo. Além dessas forças, né, a gente tem a rotação desse eixo. E aí muitas pessoas vão cometer o erro de colocar a força centrípeta aqui, dessa forma. Colocar uma força extra, que seria a força centrípeta. Por que isso é um erro? Porque a força centrípeta, ou a força centrífuga, né? Se ela for para fora, ela é sempre uma força resultante. Ou seja, você iguala a força centrípeta a resultante de todas as forças que estão no nosso problema. Tá? Então, a gente considerar a força centrípeta como mais uma força é um absurdo. Beleza? Porque a força centrípeta, por definição, é a força resultante. Tá? Vamos lá. Não existe mais nenhuma força agindo aqui. Não. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer agora? A gente pode definir um eixo de referência para a gente fazer a decomposição das forças. Esse aqui. Beleza? A partir desse momento, o que a gente faz? É como se esse eixo fizesse 90 graus aqui. E se aqui é 30, aqui é 60. Desculpa, se aqui é 60, aqui é 30. Da mesma forma, se aqui é 30, aqui é 60. Certo? Legal. E aí, vamos lá. Fazendo a decomposição, vamos escrever as equações que a gente consegue. Equação 1 vai ser quem? Vamos fazer primeiro em x, né? Vamos ter T1 cosseno de 30. T1 cosseno de 30 mais T2 cosseno de 60,
fiz a decomposição desse para cá, desse para cá, não tem mais uma força para cá, isso aqui vai ser igual a m ômega ao quadrado vezes r. Por quê? Porque isso aqui é a equação da força centrípeta, né? Que é a força resultante. Ou seja, quem são as forças que estão agindo? É T1 cosseno 30, T2 cosseno 60. Só que a resultante vai ser a força centrípeta. Que já fiz a substituição, né? Troquei o V pelo ômega R. E aí a gente chegou m ômega ao quadrado vezes r. Beleza? Agora para a equação 2, que é na vertical, nós temos quem? mg, de um lado, que considerando eles para estar em equilíbrio, né? Vamos colocar como igual a T1 seno de 30 e eu esqueci de colocar essa aqui desse lado, então eu vou colocar aqui como menos T2 seno de 60. Beleza. Uma coisa que a gente precisa agora, para começar a equacionar, seria o raio, né? Essa medida aqui, ó. Aí, o que que acontece? Como aqui faz 90 graus, existe um teorema na geometria plana, né? Que a gente poderia facilmente demonstrar aqui, que é o seguinte. Se você liga qualquer coisa entre os dois pontos do diâmetro de uma circunferência e ligar um ponto qualquer a esses dois pontos, ele forma 90 graus. Ou seja, aqui forma 90 graus. Então, é como se eu estivesse considerando que o ponto A e o ponto B, né, fossem os dois pontos do diâmetro. Ou seja, se isso aqui tudo é L, eu poderia facilmente falar que isso aqui é L sobre 2, porque seria aqui o centro da circunferência, e aqui seria um raio, e esse aqui seria um raio. Então, aqui é L sobre 2, e aqui é L sobre 2. Outra forma de a gente analisar isso é o seguinte, é a gente colocando, fazendo por semelhança de triângulo. Esse lado está para esse lado, assim como o outro lado está para o outro lado. Mas a forma mais intuitiva de a gente analisar isso é dessa forma. Isso aqui é um truque muito interessante, tá? Legal. Sabendo disso, a gente pode fazer simplesmente uma trigonometria, né? Fazendo tangente de 30. Então, vamos lá. Tangente de 30 graus, que é igual a R sobre L sobre 2, cateto oposto sobre adjacente. Beleza? Raiz de 3 sobre 3 é igual a R sobre L sobre 2. Tranquilo? Fazendo aqui a multiplicação em cruz, né? L sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 3 é igual a R. Muito bem. Tendo feito isso, o que a gente pode fazer agora? Vamos pegar a equação 2 e vamos isolar T1 ou T2, né? Vamos calcular primeiro o T1. Então, o que a gente faz? Vamos pegar a equação 2
equação 2. E vamos lá. Fica mg mais T2 seno de 60, raiz de 3 sobre 2, que é igual a T1 vezes seno de 30, que é meio. Logo, a gente consegue isolar T1, que vai ficar 2, né? Que multiplica isso aqui tudo, que esse 2 vai passar para lá, mg mais T2 vezes raiz de 3 sobre 2. Muito bem. T1 vai ficar igual a 2mg mais T2 raiz de 3. Por que isso? Porque esse 2 vai cortar com esse 2 aqui de baixo. Isolamos T1. Muito bem. Agora, jogando na equação 1, lá de cima, o que nós temos? Equação 1. A gente já sabe qual é o valor de T1. Então, vamos substituir. Vamos abrir um parênteses aqui. 2mg mais T2 raiz de 3, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, beleza? Mais T2 cosseno de 60, meio, sobre 2, é igual a massa, ômega ao quadrado, R. Muito bem. Não estava aparecendo. Ajeita a câmera. Beleza. Agora, fazendo as contas, vai ficar raiz de 3 mg, porque esse 2 vai cortar com esse 2, beleza? Mais 3 T2 sobre 2, beleza? Mais T2 sobre 2. Isso aqui tudo vai ser igual a m ômega ao quadrado R. Tranquilo. Agora, esse cara a gente pode juntar. Vamos lá. Raiz de 3 mg mais 4 T2 sobre 2, que é igual a m ômega ao quadrado R. Beleza. Agora, através da relação que a gente já tínhamos encontrado, vamos substituir. T1 é igual a 2mg mais o T2. Quem é T2? Esse raiz de 3 com esse raiz de 3 a gente já consegue transformar ele para 3 sobre 2 vezes 2. Não, desculpa. Raiz de 3 vezes 3 sobre 2. M ômega ao quadrado L. Vou colocar aqui sobre 6. M, caraca, menos G. Beleza. T1 é igual a, botando o M em evidência, vamos ter M 2G
mais 3 sobre 2, isso aqui, ômega L sobre 6 menos G. E fecha isso aqui de novo. Beleza. E aí achamos T1. No livro do Guidorose do Moisés, eles aqui tá dando 4. Acredito que o gabarito esteja errado, né? Porque eu conferi nas contas aqui, não encontrei nenhum erro. Beleza? Se alguém descobrir aí, por favor, comenta aí embaixo. Ok, descobrimos o T1, descobrimos o T2, e agora vamos descobrir o valor do ômega crítico, né? Que seria quando o fio inferior ficaria frouxo. Bom, agora, para achar o valor de ômega quando o fio inferior ficar frouxo, o que é o fio ficar frouxo? A partir do momento que o fio fica frouxo, ele não tem mais tensão, tá? Então, é como se não existisse mais o fio inferior. Ou seja, se tornaria uma questão de pêndulo, né? Para quem já estudou MHS, daria para fazer essa questão por pêndulo cônico, né? Mas vamos considerar que ainda não estudamos isso, não estamos familiarizados com as fórmulas de pêndulo cônico, né? Que a gente poderia facilmente considerar só a altura, essa altura aqui, que já sabemos, e a gente conseguiria achar as informações com muito mais facilidade, tá? Mas não considerando que a gente não saiba, as únicas informações que a gente sabe até agora são que essa altura aqui é L sobre 2, tá? Sabemos também que aqui é R, que a gente já descobriu quanto vale. E também sabemos o quê? Sabemos que aqui temos a massa vezes a gravidade. E agora a questão fica muito mais simples, porque aqui tem a tensão 1, que o valor não vai ser o mesmo, tá? Do que a gente já tinha descoberto. Por quê? Porque a tensão 1, que eu vou chamar de T1', para diferenciar, ela vai sustentar toda a massa M. Ela não vai ter mais a componente 2 aqui, tá? Então, vamos lá. Fazendo a decomposição, a gente já sabe que aqui vai ser 30 graus. Tranquilo. E aí, vamos lá. Aqui vai ser T1 seno de 30. E aqui vai ser que não vai dar para escrever aqui, mas vai ficar T1 cosseno 30, tá? Então, vamos lá. Primeira equação vai ser T1 seno de 30 graus, que é igual a massa vezes a gravidade. Vamos descobrir o quê? Seno de 30 é meio. Então, vai ficar aqui T1 é igual a 2mg. Muito mais tranquilo do que a primeira parte da questão, né? E aí, a partir disso, já sabemos T1, vamos fazer aqui a força resultante com a força centrípeta. E vamos descobrir exatamente o ômega que a questão está nos pedindo, tá? Vamos lá.
Temos T1 raiz de 3 sobre 2, que seria o cosseno, né, de 30, sendo igual a m ômega ao quadrado vezes r. Tranquilo? Vamos lá. R, a gente já tinha descoberto que valia L sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 3. A questão toda está considerando aqui a velocidade que alterou, mas a bolinha não saiu do lugar. Então, a gente pode considerar o mesmo raio da primeira parte. E aí, a gente já sabe quanto vale T1 também. Então, substituindo, vamos ficar aqui 2mg raiz de 3 sobre 2 vai ficar igual a m ômega ao quadrado vezes o r, que é L sobre 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? E cortando massa com massa, esse 2 pode cortar com esse 2 e esse raiz de 3 pode cortar com esse 3. Certo? Vamos ficar com 6g. Isso aqui tudo na raiz é igual a ômega. Esse aqui seria nosso ômega crítico da nossa questão. Para corrigir uma coisinha, a gente tem aqui o L, que eu tinha esquecido de passar para esse lado, tá? Então, só dando uma correção, ômega, a gente pode até simplificar isso aqui, né? Ficaria raiz de 6g sobre L.